Fala aí galera, nesse vídeo eu vou falar sobre uma das histórias mais incríveis do Superman, que responde aquela velha pergunta: será que o Superman realmente pode vencer um deus? Essa história é um termômetro da real força desse personagem. Uma história que todo fã do Superman precisa conhecer. E vamos agora conhecer um pouco da real capacidade do Superman em um confronto com nada menos do que Darkseid. E seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. Essa história se passa em Superman Apocalipse Now, e vamos começar! A história começa narrando que essa se trata da maior missão de resgate que o universo já viu, e que obviamente o Superman faria parte dela. Essa missão seria para salvar o John Henry Irons, também conhecido como o Herói Aço. Na história, o Superman lembra da sua amizade com o John, e as várias coisas boas que eles fizeram juntos. O Aço, que é como vou me referir ao John Henry, inclusive foi muito importante após a morte do Superman em sua luta contra o Apocalipse. Ele foi um daqueles 4 que tentaram substituir o Superman, e o Aço era aquele que fazia as coisas mais corretas. Só que também é narrado que infelizmente eles haviam perdido o Aço após o ataque do Imperiex. E agora o Aço estava em Apocalipse usando uma armadura projetada por Darkseid. E essa armadura tinha um poder em escalas cósmicas, e era chamada de Égide Entrópica, que basicamente possuía parte do poder de Imperiex. E obviamente o Darkseid queria usá-lo como uma arma de destruição cósmica. A história agora mostra o Superman falando com a Nath, que era sobrinha do Aço, e ele conta que pretende resgatar o seu tio de Apocalipse. A Nath até pede para ir junto, mas o Superman nega, afinal a missão era demasiadamente perigosa. E logo em seguida o Superman vai até a Grande Barda e pega uma caixa materna, que tanto ela quanto o Aço estavam estudando. E o Superman também pede para a Barda mandar uma mensagem para o Darkseid. E após conseguir a caixa materna, o Superman recruta alguns aliados para auxiliar ele nessa missão. Ele então vai contar com a Supergirl, o Superboy, com o Krypto e com o Erradicador. Então a história agora mostra que Darkseid recebe a mensagem do Superman enviada pela Grande Barda. E essa mensagem era um desafio para o próprio Darkseid. Ao receber o desafio, o Darkseid foi desaconselhado a aceitar, por parecer uma armadilha. E a mensagem dizia o seguinte: encontre-me no asteroide chamado Shai-Ho. E só uma informação importante: esse asteroide era uma estrutura rochosa gigantesca. Para você ter uma ideia, asteroides são estruturas rochosas muito grandes. Eles são grandes demais para serem chamados de meteoros, só que ainda são pequenos demais para serem um planeta. Tanto que alguns asteroides são chamados de planetoides, o que meio que significa planeta pequeno. Portanto, asteroides podem ter vários e vários quilômetros. Guardem essa informação porque ela é importante. E voltando à história, mesmo com as advertências, o Darkseid resolve ir, por saber que o Superman não faz jogos e não trapaceia. Mas ele pede para manter as armas preparadas para caso seja necessário. Ou seja, o Superman não trapaceia, mas o Darkseid... ele já tinha até elaborado uma forma de trapacear caso fosse necessário. E então o Superman e seus aliados vão até as proximidades de Apocalipse, provavelmente usando a caixa materna. Chegando lá, o Superman deixa seus aliados perto de Apocalipse enquanto se dirige ao asteroide Shai-Ho. Porém, o exército de Apocalipse percebe os aliados do Superman e vão para o ataque. O Erradicador diz para o Superboy e para a Supergirl ampliarem seus campos telecinéticos, que deveriam ser amplificados pela caixa materna, e dessa forma seriam capazes de levantar um campo de força ao redor de Apocalipse, anulando o auxílio de Darkseid. E esse era o plano do Superman para os seus aliados. Ele já sabia que o Darkseid não era confiável e queria tramar algo, e já se adiantou à situação. E aqui é uma das poucas vezes que podemos ver o Superman com preparo. E a cena logo muda para o asteroide onde está o Superman e agora o Darkseid. O Superman então faz um acordo de um duelo, onde se o Darkseid vencer ele poderia matá-lo. Mas se o Darkseid perdesse, ele teria que devolver o Aço. Só que o Darkseid pouco fala e já começa a atacar. Darkseid também ressalta que nunca foi derrotado, nem pelo próprio filho. E de fato, normalmente quando o Darkseid é vencido, ele está usando apenas um avatar. Mas dessa vez, aparentemente, o próprio Darkseid estava lá. Só um adendo, na verdade o verdadeiro Darkseid já perdeu algumas vezes, mas enfim.
E aí sim a luta começa, e começa frenética. Os dois começam a trocar socos com tudo, até que o Superman consegue jogar o Darkseid longe com um baita soco. O Darkseid logo sente uma diferença enorme no golpe do Superman e estranha a força do golpe, e diz que o Superman, pelo visto, tem ficado muito mais forte. Só que na verdade o que fica implícito é que o Superman não está mais forte, e sim lutando pra valer, coisa que ele normalmente não faz. O Darkseid sentiu a diferença na hora, na primeira porrada. E ao perceber que a coisa estava complicada e para matar logo o Superman, o Darkseid usa sua rajada Ômega. Mas o Superman, usando sua visão de calor, consegue desviar o ataque do Darkseid. Mas obviamente a rajada Ômega de Darkseid começa a perseguir o Superman, que começa a voar em altíssima velocidade para não ser atingido. E a cena deixa claro que Darkseid está tendo grandes dificuldades de acompanhar os movimentos do Superman voando. E com essa velocidade absurda, o Superman ganha as costas do Darkseid e usa o Darkseid como escudo para a própria rajada Ômega. E o Darkseid recebe o ataque em cheio. Galera, a batalha começou frenética. Só que agora a cena tem um breve corte para Apocalipse, onde mostra o Erradicador surrando, ou como diz um pessoal, solando geral em Apocalipse. E também mostra o desespero das forças de Apocalipse, que estão, graças ao plano do Superman, cercadas, sem comunicação e sem transporte para fora do planeta. Ou seja, o plano do Superman com a caixa materna foi um sucesso. O desespero de Apocalipse estava tão grande que eles resolveram soltar o Apocalipse, o Doomsday. E na Terra é mostrado a Nath, aquela sobrinha do Aço, com um pequeno pedaço da égide entrópica. E ela usa esse pedacinho em uma armadura de combate e se teletransporta para Apocalipse. E dá de cara com o Apocalipse, o Doomsday. Mas sinceramente isso pouco importa aqui. O mais importante para esse vídeo é a luta do Superman. E agora a cena volta para a batalha entre o Superman e o Darkseid. Nesse momento, Darkseid acerta um baita soco no Superman e tenta arremessar uma pedra contra ele. Mas o Superman revida com um sopro congelante, impedindo o ataque do Darkseid. Por um instante, os dois mostram ter acumulado algum dano, mas logo recomeçam a batalha freneticamente. E nesse momento, todo o asteroide já está em pedaços, o que demonstra a intensidade da luta. E nesse momento, Darkseid também explica um pouco mais sobre a égide, que basicamente é um combustível que amplifica os poderes, sendo o manto do vilão Imperiex. Agora, em Apocalipse, a única coisa que você precisa saber é que alguém salva a Nath do Apocalipse, alguém com uma armadura gigantesca. E de volta à luta entre Superman e Darkseid, ambos continuam trocando golpes intensos. A roupa do Superman já está aos fiapos, a armadura de Darkseid também. Darkseid tenta mais um soco, só que o Superman para o soco dele com uma mão. O Darkseid até diz que ele é o mais forte, mas o Superman diz que não, que hoje ele é o mais forte. E ele diz isso porque hoje ele tá lutando pra valer. E ele acerta um golpe em cheio no Darkseid, levando ele ao chão. Então literalmente o Superman enche o Darkseid de porrada. Ele aplicou o maior castigo da história do Darkseid. Ele bateu tanto no Darkseid que o inchaço do rosto do Darkseid fechou os olhos dele, deixando ele praticamente cego e incapaz de usar os seus raios Ômega. A surra foi tão grande que o orgulhoso deus soberano de Apocalipse pediu misericórdia. E com isso, o Superman vence a luta e o duelo. E após ter perdido a luta, Darkseid acredita que Superman iria impor novos termos e que ele não estava ali se arriscando apenas para salvar um humano. Mas, para sua surpresa, o Superman apenas ordena para que o Darkseid libere o Aço, e nada mais. O Darkseid até diz que agora o Superman poderia se tornar o Senhor de Apocalipse e ter muito mais poder, mas isso de fato não era o plano do Superman. O Superman ainda diz que o resultado dessa luta ficará em segredo por enquanto que o Darkseid não atacar a Terra. Mas, caso ele ataque, o resultado dessa luta será espalhada pelos cosmos, sendo uma baita vergonha para o Darkseid. E assim encerra-se a luta. E só para deixar vocês cientes de como termina a história, o Aço ataca o Apocalipse com todo o poder entrópico de Imperiex, e o Apocalipse misteriosamente desaparece. Mas para isso, o John, no caso o Aço, usou todo o poder da égide e praticamente morreu, sendo resgatado pela sua sobrinha. E com isso, todos, incluindo o Superman, voltaram para a Terra em segurança. E a história encerra com o seguinte pensamento: pelo bem do seu amigo, o Superman planejou, lutou e venceu uma batalha muito importante.
mas que o mundo jamais terá conhecimento do que realmente aconteceu. E também mostra uma coisa muito interessante, o início de uma insurgência em Apocalipse, que aparentemente visava se libertar de Darkseid. E essa insurgência tinha como símbolo aquele S do Superman, no caso o símbolo da esperança, mostrando que o Superman inspirou a coragem e a vontade para esse povo lutar contra o maligno tirano de Apocalipse. E afinal, talvez esse seja o maior poder do Superman, o poder de inspirar. Essa história é, para mim, uma ótima aplicação do poder do Superman. Aqui conseguimos ver coisas esquecidas, como a inteligência do Kal-El, que a maioria dos autores simplesmente esquecem, ou finge que esquecem. Nesse caso, ele elaborou um plano completo. Ele fez um desafio sabendo que o orgulhoso Darkseid aceitaria, mas ele também sabia que o Darkseid não é confiável e que tentaria usar os seus aliados caso necessário. E com isso ele bolou uma estratégia para anular qualquer reforço do Darkseid, e fez isso com maestria. Afinal, ninguém morreu e ninguém saiu ferido, exceto o Darkseid. Além disso, ele lutou para valer, coisa que nós nunca vemos ele fazer. E nesse momento entendemos o porquê, mesmo um asteroide gigantesco foi reduzido a pequenos pedaços. E isso demonstra o que aconteceria caso ele lutasse para valer aqui na Terra. Não demoraria muito para a Terra inteira ser destruída. E por isso, sempre, absolutamente sempre que vemos o Superman lutando aqui na Terra ou em lugares habitados, ele está se contendo. E quando ele luta sério, o nível é outro. E quanto àquela pergunta, será que o Superman pode vencer um deus? E a resposta é absolutamente sim, o que é muito claro para qualquer um que acompanha o personagem, mas essa saga deixa isso ainda mais evidente. Agora, existem algumas discussões quanto a essa história. Será que o Superman tem poder o suficiente para vencer o Darkseid dessa forma mesmo? Afinal, o Darkseid não tirou uma gota de sangue dele. E vale lembrar que o Darkseid é, sozinho, um adversário para toda a Liga junta. E isso quando ele está usando um avatar. Para muitos, vencer o Darkseid daquele jeito é surreal. Mas e você? O que você acha? Esse é o verdadeiro poder do Superman ou exageraram um pouco? Comentem aqui e também deixe o seu like caso gostem do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Conto com a ajuda de todos e até a próxima!